Nenhum saque de depósito agora. O dinheiro não foi entregue hoje. Espera, não podemos sacar nada? Até a entrega do dinheiro chegar? Sim. Vladimir Putin fez uma aposta arriscada para pagar o preço desta guerra descontrolada de bilhões de dólares. Quando a guerra de 4 anos deixou o tesouro do Kremlin vazio, eles elaboraram uma estratégia sombria como nenhuma outra para transferir o custo da guerra dos ombros do Estado e secretamente jogá-lo sobre os bancos comerciais. Através de aumentos implacáveis de impostos, restrições silenciosas aos depósitos bancários e políticas que atingiram duramente os bolsos dos cidadãos, eles tomaram os depósitos que o povo havia juntado de suas parcas economias, distribuíram-nos como enormes empréstimos, supostamente subsidiados para empreiteiros favorecidos, barões da defesa e projetos estatais artificiais que nunca seriam pagos. Enquanto um punhado de oligarcas e empreiteiros lucrava com a guerra, todos os bancos comerciais da Rússia foram arrastados para um enorme atoleiro de dívidas. Em outras palavras, o Estado manteve os bancos como reféns, dizendo "vocês pagam pela guerra", e os bancos, por sua vez, mantiveram o povo diretamente como refém. Mas este sistema também entrou em colapso. Os bancos ficaram sem dinheiro e hoje o cidadão russo médio é dolorosamente confrontado com a realidade de que está pagando o preço pela guerra em que tanto acreditou, do próprio bolso. Estamos agora testemunhando o colapso econômico da Rússia se desenrolar diante de nossos olhos, e isso já não é mais uma teoria da conspiração. Um relatório de inteligência europeu visto pela Reuters, intitulado precisamente Uma nota sobre a probabilidade de uma crise bancária na Rússia em 2026, afirma que o país enfrenta o risco de uma crise bancária explosiva. A linha do relatório é fria como gelo. A imagem cria a ilusão de uma economia dinâmica enquanto oculta uma situação explosiva que um choque econômico poderia desencadear. E isso não é um argumento distante sobre finanças. Somente no ano passado, mais de 500 mil russos declararam falência pessoal. 500 mil de famílias declarando formalmente que não podem pagar suas dívidas. Olhe para o resto. De acordo com o mesmo relatório, cerca de 10% dos empréstimos corporativos são agora duvidosos. Em alguns grandes bancos, a parcela de empréstimos ao consumidor inadimplentes subiu para até 15%. Então, a história já não são mais as refinarias que os drones ucranianos estão atingindo. A história é o sistema que financia essa guerra. O cidadão russo já não ouve falar da guerra nas notícias. Ele a sente na sua cozinha, no seu contra-cheque e na sua conta bancária. O Kremlin está comprando as armas de hoje, sacrificando seu próprio futuro econômico. Hoje vamos falar sobre como Putin fez seus próprios bancos pagarem por sua guerra e por que essa aposta corre o risco de derrubar o próprio sistema. Antes de abrirmos como este sistema chegou aqui e onde está o ponto de ruptura, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e economia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não alcança muitas das pessoas que estariam interessadas. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Agora vamos começar com o mecanismo, já que o truque está escondido bem ali. Quando 4 anos de guerra esgotam o tesouro, um governo tem algumas opções: aumentar impostos, pedir emprestado ou imprimir dinheiro. O Kremlin fez todos os três em algum grau. A mudança foi outra coisa. Transferiu a carga para o sistema bancário. Segundo o relatório de inteligência europeu, os bancos foram pressionados a emitir crédito subsidiado para empresas de defesa, projetos estaduais, regionais e compradores de imóveis. Em vez de pagar com seu próprio orçamento, o Estado disse aos seus bancos para pagarem. Por que os bancos? O dinheiro de um banco não é tecnicamente o dinheiro do Estado. São os depósitos dos poupadores, dos russos comuns. Assim, a conta da guerra é discretamente espalhada por milhões de contas sem que ninguém seja consultado para votar sobre isso. Aqui está a beleza disso em termos contábeis. Os gastos nunca aparecem nos livros do Estado. As fábricas continuam produzindo, os canteiros de obras continuam crescendo e os números pintam um quadro de uma economia dinâmica. Mas o que garante esses empréstimos não é lucro real. É a própria guerra, e a guerra não gera lucro. A única coisa que gera é uma pilha de dívidas que precisam ser pagas. É por isso que o mesmo relatório diz que os programas de empréstimos apoiados pelo Estado, a constante reestruturação de empréstimos e o apoio governamental estão mascarando a verdadeira fragilidade do banco. O sistema parece estar de pé, já que ninguém abre o livro razão. As finanças têm um nome para essa manobra. A perda nunca é registrada. Ela é empurrada para o futuro, uma espécie de adiamento econômico, financiando a guerra de hoje com o balanço de amanhã. E o preço que você paga por isso é este. Você gasta uma parte do seu futuro hoje. Então, o que está por trás da máscara? Os números falam.
Segundo as próprias estimativas do Banco Central da Rússia, cerca de 3/4 da dívida das maiores empresas podem enfrentar problemas de serviço. No topo da lista crítica, carvão, construção, comércio e fabricação de máquinas. Os setores onde milhões de pessoas, de mineiros a trabalhadores da construção, ganham seu pão. Ainda mais pesado é o vasto montante de crédito concedido às fábricas de defesa entre 2022 e 2024 para expandir a produção. Segundo o cálculo do The Washington Post, a partir de dados do Banco Central, esse montante pode exceder 200 bilhões de dólares e é descrito como uma bomba relógio dentro do sistema bancário. Por que uma bomba? No dia em que a guerra acabar ou os pedidos secarem, é impossível prever com o que essas fábricas pagariam esses empréstimos. A ironia aqui é amarga. Este sistema só pode se manter de pé se a guerra continuar, o que significa que a própria paz poderia resultar em um choque financeiro. A capacidade de pagamento das fábricas sustentadas por pedidos de guerra evapora junto com esses pedidos. Os bancos, por sua vez, estão escolhendo desviar o olhar. Eles mantêm empresas falidas nos livros como se estivessem vivas, reestruturando dívidas e alongando prazos. A perda não é apagada, é adiada. O setor bancário tem um nome para isso também: evergreening, alimentando um empréstimo morto com crédito novo. Dívida é acumulada sobre dívida para que a empresa não falhe. A mesa parece limpa, o auditor relaxa. Cada adiamento, no entanto, aumenta a explosão eventual, e jogar esse jogo tem um custo. O banco não pode investir esse dinheiro em um investimento real, em um negócio real. Capital que deveria ir para o futuro do país é queimado mantendo um cadáver de pé. A mesma lógica se aplica ao mercado imobiliário. Hipotecas baratas apoiadas pelo Estado inflaram a demanda artificialmente. Os preços subiram e as pessoas assumiram dívidas que não conseguem suportar. Nos livros de um banco, isso significa um monte de ativos que parecem seguros sem nada por trás deles. E a maquiagem não está mais segurando. Conforme relata o The Moscow Times, o número de bancos operando com prejuízo subiu de 34 em janeiro para 60 no início de março, o nível mais alto desde 2022. Um centro de pesquisa ligado ao Kremlin já havia dito em fevereiro que uma crise bancária estava confirmada. Há uma escolha silenciosa enterrada na postura do Estado aqui. Se pequenos bancos falirem, o Estado provavelmente observará, mas será forçado a resgatar os poucos maiores, as artérias do sistema. O problema é que qualquer resgate só pode vir de um orçamento que já é insuficiente. Então as opções do Estado cabem em uma única frase: salvar os bancos ou financiar a guerra. Agora, para o lado mais humano desta crise, as famílias. Somente em 2025, mais de 500 mil russos declararam falência pessoal, um aumento de aproximadamente 1/3 em relação ao ano anterior. Isso não é uma estatística abstrata. 500 mil de famílias declararam formalmente que chegaram ao ponto de não conseguir pagar. A versão visível desse número nas ruas também é evidente. Em um clipe amplamente compartilhado, uma mulher de Stavropol diz que, apesar de viverem no século XXI, eles não conseguem nem administrar seu negócio, nem colocar combustível no carro, a face humana da linha de empréstimos ruins em um balanço. Como isso aconteceu, não é segredo. Programas de empréstimos apoiados pelo Estado incentivam as pessoas a contrair vários empréstimos ao mesmo tempo. Os salários inflacionados pela economia de guerra nunca acompanharam a inflação e as taxas de juros permaneceram em níveis historicamente altos. Pelos números que estão sendo relatados, milhões de russos agora têm mais de um empréstimo e o número de famílias que pagam a parcela de um empréstimo com outro empréstimo continua aumentando. Tomada uma por uma, é uma tragédia pessoal. Juntas, é um risco sistêmico. Quando um único elo nessa cadeia de múltiplos empréstimos se rompe, um desemprego, uma doença, um aumento de preço, toda a cadeia desmorona. E nos livros do banco, isso se transforma em um empréstimo ruim da noite para o dia. O resultado é resumido em um número transmitido pelo Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. 81% dos russos reduziram seus gastos com alimentos, com a mesma contração aparecendo em tudo, desde roupas até restaurantes. Então, de um lado, linhas de crédito de bilhões de dólares abertas para fábricas de defesa. Do outro, uma família encurtando seu recibo de compras. Ambas são linhas no mesmo balanço e ambas estão se deteriorando ao mesmo tempo. E quando forçado a escolher entre essas duas linhas, o Estado já mostrou o que faz.
Orçamentos para serviços básicos como saúde e educação são cortados enquanto os gastos com guerra continuam subindo. Uma pausa rápida. Seu like, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas, já que estamos chegando à parte mais perigosa desta história. O momento em que as pessoas começaram a retirar seu dinheiro dos bancos. Então, como esse grande colapso afeta a pessoa comum? Muito claramente, os russos não podem mais tocar no próprio dinheiro. Desde o início de 2026, 3 milhões de russos tiveram suas contas bancárias e cartões congelados de repente e sem explicação. Pessoas indo à loja para comprar pão, fazendo pedidos online ou enviando dinheiro para um parente encontraram uma única mensagem em seus telefones: transação suspensa. Conta bloqueada. Cidadãos que correram para seus bancos exigindo saber por que não podiam acessar seu próprio dinheiro foram confrontados com a nova arma do Kremlin, a Lei Federal 115, a Lei sobre a Prevenção de Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. O Estado rotulou abruptamente um pensionista tentando sacar sua pensão, uma dona de casa retirando 3 mil rublos, ou um cidadão comum enviando 50 mil rublos, cerca de $500, para um parente como um suspeito de fraude. Uma mulher que tentou sacar suas próprias economias descreveu a aprovação. Ela pediu 250 mil rublos do seu próprio dinheiro e foi interrogada por 20 minutos no balcão. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Para onde você está indo? Você pagou os seus impostos? Ela foi, em suas palavras, tratada exatamente como uma criminosa. As pessoas estão sendo solicitadas a fornecer documentos de 400 páginas e questionários que ninguém consegue explicar para provar que não são fraudadores. O propósito é transparente: ganhar tempo. Enquanto os bancos atrasam as pessoas por semanas, o dinheiro bloqueado permanece no cofre do banco. E a parte mais assustadora, se você não conseguir levantar o bloqueio dentro de um ano, o banco fica com o dinheiro. Por que fazer isso? Não há dinheiro nos bancos. Fisicamente, o dinheiro não está lá. A governadora do Banco Central, Elvira Nabiullina, tentou suavizar, dizendo que podem ter ido um pouco longe demais no combate à fraude. A verdade é outra. Os depósitos que o público juntou e colocou nesses bancos foram há muito tempo entregues à indústria de defesa, às fábricas de armas sob o rótulo de crédito subsidiado. E enquanto essas armas se transformavam em cinzas na linha de frente, o dinheiro do público queimava com elas. As fábricas militares estão operando com prejuízo e nunca vão pagar esses empréstimos. Os que perceberam isso primeiro, os ricos com informações privilegiadas e os próprios executivos dos bancos, foram os primeiros a retirar seu dinheiro em pânico. Só no primeiro mês do ano, 1 trilhão e 600 bilhões de rublos foram retirados dos bancos. A corrida havia começado. Para parar o pânico, o Kremlin tomou um caminho ainda mais perigoso, cortando a internet móvel em todo o país. Os terminais não funcionam nas cidades. Os caixas eletrônicos não dispensam dinheiro. As pessoas precisam de uma VPN apenas para abrir o aplicativo bancário e comprar uma flor para a avó. O sistema bancário da Rússia, neste ponto, transformou-se em uma enorme pirâmide, um esquema Ponzi, e essa corrente derrete um pouco mais a cada segundo que a guerra continua. Quando o ministro das Finanças, Siluanov, diz que as poupanças públicas poderiam ser usadas para o desenvolvimento econômico, é o aviso mais claro possível da tempestade que se aproxima, a apreensão total de banheiros. Então, o que poderia desencadear essa situação explosiva? A resposta do relatório é clara: um choque de fora, e esse choque está sendo preparado agora mesmo. A União Europeia espera finalizar seu 21º pacote de sanções em julho, visando bancos e redes de criptomoedas. Pelo rascunho que está sendo relatado, outros 90 bancos poderiam ser adicionados à lista, o que levaria o número de bancos russos na lista negra para 100, significando que mais da metade dos bancos russos conectados internacionalmente seriam afetados. Aqui está o ponto sutil: os bancos russos conseguiram absorver a maioria das sanções desde 2022. O sistema se acostumou com essa pressão. Ainda assim, o alerta do relatório de inteligência é exatamente este. O problema não é a pressão diária. O problema é que a capacidade do sistema de absorver um choque está esgotada. Uma observação no relatório é impressionante. Em 2026, todos se acostumaram tanto a essa situação que muitos clientes de bancos sancionados nem estão cientes de que as sanções existem. A familiaridade torna a fragilidade invisível até o dia em que não mais.
Um balanço patrimonial enfraquecido pode ser derrubado por um golpe que teria suportado facilmente em tempos normais, e o Kremlin já não tem reservas abundantes, crédito barato ou tempo ilimitado. Que o novo pacote também tenha como alvo as redes de criptomoedas não é por acaso. Para contornar o muro das sanções, a Rússia tem se apoiado cada vez mais em canais de pagamento cinzentos, países intermediários e ativos digitais. Se esses canais se estreitarem, trazer a receita de exportação para casa e pagar pelas importações ficam mais caros, e isso afeta diretamente a liquidez em moeda estrangeira do banco. O mecanismo funciona assim. Uma vez que um banco é colocado na lista negra, ele não pode mais trabalhar com o Ocidente ou com bancos em terceiros países que fazem negócios com o Ocidente. Nenhum banco chinês ou turco arriscará ser excluído do sistema do dólar por causa de um banco russo. O resultado? As cadeias de pagamento se rompem, o dinheiro das exportações chega atrasado, as importações ficam mais caras e a conta desses atrasos acaba sendo novamente escrita na liquidez do banco. Esses balanços não existem no vácuo. A economia real por trás deles também está desmoronando. A campanha de refinarias da Ucrânia é o golpe mais duro neste cenário. Segundo a Reuters, é improvável que a refinaria de Moscou retome a produção antes de 2027 após os ataques de drones. Há imagens desse golpe também. Na cidade natal de Putin, São Petersburgo, depósitos de combustível no porto queimam enquanto uma fila de gasolina se estende ao lado deles. O que isso tem a ver com bancos? A receita de petróleo e gás historicamente financiou mais de um terço do orçamento federal da Rússia em alguns anos, quase metade. À medida que essa receita diminui, o apoio estatal aos bancos, aquele salva-vidas invisível, se esvai. A cadeia funciona assim. Cada refinaria atingida reduz a receita de exportação. A redução da receita amplia o déficit orçamentário. Um déficit crescente limita o apoio que o Estado pode oferecer aos seus bancos, e os bancos sem esse apoio ficam sozinhos com empréstimos que já eram duvidosos. O restante da indústria aponta na mesma direção. Segundo o Moscow Times, a produção de aço da Rússia caiu para o nível mais baixo em 15 anos, sob sanções e demanda fraca. Essa contração também tem uma face no emprego. À medida que as fábricas não ligadas à defesa ficam sem pedidos, começam as demissões. Um trabalhador que perde o emprego não consegue pagar seu empréstimo. O empréstimo não pago é registrado no balanço do banco como uma nova perda. A cadeia retorna ao mesmo ponto e a cadeia chega até os campos. Conforme relata a Euromaidan Press, uma escassez de diesel colocou parte da colheita de grãos da Rússia em risco de ser perdida. A conta de tudo isso aparece nos números de crescimento. O Ministério da Economia reduziu sua previsão de crescimento para 2026 de 1,3% para 0,4% e sua previsão para 2027 de 2,8% para 1,4%. O governo efetivamente reduziu pela metade suas próprias expectativas para os próximos 2 anos e o Kremlin não tem um plano de crescimento para contrabalançar esse cenário. No Fórum Econômico em tempos de guerra que Putin sediou, nenhuma solução concreta apareceu na mesa. Isso deixa um reflexo, imprimir mais dinheiro, que é um ciclo fechado. Cada rublo impresso alimenta a inflação eleva as taxas, e taxas altas tornam as dívidas das empresas e famílias ainda mais pesadas. Em outras palavras, o Kremlin chegou ao ponto de ter que jogar gasolina no fogo que está tentando apagar. Então, isso significa que a Rússia colapsa amanhã? Não, e ser honesto aqui é a parte mais importante desta análise. Primeiro, esse relatório de inteligência não é uma profecia, é uma nota de probabilidade. Não declara uma crise inevitável. Diz que a coisa pode explodir se um choque suficientemente grande ocorrer. Os bancos russos absorveram a maior parte de 4 anos de sanções, de uma forma ou de outra. O sistema provou ser mais durável do que o esperado. Em segundo lugar, o Banco Central rejeita este cenário, recusando-se a comentar sobre o relatório, tem repetidamente minimizado o risco de uma grande crise bancária. Em terceiro lugar, Moscou ainda tem cartas na manga. Em 19 de junho, o Banco Central cortou sua taxa de política para 14,25%, um alívio que reduz o peso dos empréstimos. Isso pode dar à economia algum espaço para respirar. No entanto, o outro lado dessa moeda permanece fixo. Reduzir as taxas não apaga a dívida, apenas desacelera seu crescimento, e o corte veio precisamente enquanto o fornecimento de combustível e os riscos orçamentários estavam em pauta, um sinal de pressão, não uma vitória. Quarto, é necessário ter alguma humildade em relação ao timing. Previsões de colapso econômico foram feitas repetidamente durante esta guerra, e a Rússia resistiu mais do que o esperado em cada ocasião. Um sistema ser frágil não significa que ele vai quebrar amanhã. No entanto, o Banco Central enfrenta um dilema impossível.
Manter as taxas baixas e a inflação dispara. Mantê-las altas e as dívidas das empresas e das famílias tornam-se insuportáveis. Qualquer que seja a alavanca que puxe, algo quebra do outro lado, e essa é a diferença crucial em relação a 1998. Naquela época, a Rússia tinha um caminho para a recuperação, com preços do petróleo em alta, mercados abertos, entrada de capital estrangeiro. Hoje, a receita do petróleo está sendo cortada por drones, os mercados estão fechados e o capital está fugindo. O cerne da questão é este: o sistema bancário da Rússia tornou-se um aparato para financiar uma guerra. Inchado com empréstimos que não geram lucro, vivo apenas adiando suas perdas, desprovido de confiança e indefeso contra um choque externo. Então, como seria a ruptura? Provavelmente não um colapso dramático. Primeiro, pequenos bancos são discretamente fundidos ou fechados. Depois, o acesso aos depósitos é temporariamente restrito. Então, o Estado gasta o que resta de suas reservas resgatando os maiores bancos, o que significa que a primeira coisa que o público verá não será uma manchete. Será um caixa eletrônico que não funciona, e nesse cenário, o preço mais alto é pago por aqueles que não tomaram nenhuma das decisões. O pensionista cujas economias evaporam, o lojista que vai à falência, a família que corta sua lista de compras. Assim como do outro lado desta guerra, o preço é pago por ucranianos comuns em cidades bombardeadas. O sinal a observar não é um banco falindo, é se as pessoas continuam retirando seu dinheiro. Uma crise bancária não começa no dia em que é oficialmente declarada. Começa no dia em que as pessoas param de acreditar no sistema. Mas a crise que abala a fé do povo russo não está acontecendo apenas em suas contas bancárias. Este colapso bancário está se fundindo com uma enorme escassez de mão de obra no setor real e uma falência demográfica que se espalha pelas ruas. A escala do colapso demográfico não se limita apenas ao leste asiático, porque a escassez de mão de obra na Rússia está em torno de 11 milhões. Quando norte-coreanos e chineses se mostraram insuficientes para preencher essa lacuna, a Rússia voltou seu foco para a Índia. Segundo dados do Ministério do Interior, o número de permissões de trabalho emitidas para indianos chegou a 56.500 em 2025. Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais em dezembro de 2025 tornou-se um símbolo dessa mudança. Na Praça Vermelha, em frente às muralhas do Kremlin, um grupo de trabalhadores indianos estava dançando ao som de música. O coração de Moscou agora bate ao ritmo de diferentes idiomas e culturas. A lacuna entre o slogan de Putin, a Rússia pertence aos russos, e a realidade no chão de fábrica está se ampliando a cada dia. E do outro lado dessa divisão está a costa do Báltico, Ust-Luga. Em 2005, era apenas um assentamento costeiro comum com uma população de 2.000. Com a visão de Putin de usar a energia como uma arma geopolítica, a área se transformou em um enorme canteiro de obras. Bilhões de dólares foram investidos, e em 2025, a população havia ultrapassado 30.000. Nesta área com 37 berços, 5.000 a 7.000 trabalhadores operam em turnos nos terminais de petróleo, containers, carvão e carga. O sustento de toda a população de 30.000 pessoas depende diretamente das operações do porto. Se o porto opera, o dinheiro flui. Se o porto para, a vida para. E o porto parou durante os ataques de março da Ucrânia. Mas esse golpe externo, na verdade, atingiu uma estrutura que já havia começado a apodrecer por dentro. De acordo com a propaganda do Kremlin, os trabalhadores de petróleo e gás eram o segmento mais privilegiado do sistema. Um funcionário russo qualificado poderia ganhar até 200.000 rublos por mês. Mas a desvalorização do rublo e a inflação maciça tornaram esse dinheiro praticamente sem valor. Aqueles que realmente estavam enfrentando o inferno, no entanto, eram outros. Os que carregavam o fardo físico dessas operações massivas em Ust-Luga não eram os russos bem pagos, mas sim os trabalhadores migrantes da Ásia Central. Enquanto um russo qualificado ganhava 200.000 rublos, esses migrantes eram obrigados a trabalhar no frio congelante por 60 a 90.000 rublos por mês. Eles eram as engrenagens invisíveis na máquina de guerra de Putin. Todos os dias eles abriam aquelas válvulas e carregavam a carga. Milhões de dólares fluíam para os cofres do Kremlin para a guerra. Com os ataques de drones, essa máquina foi incendiada. As operações foram suspensas. Até gigantes como a Novatek enviaram trabalhadores para licença obrigatória ou mudaram para pagamento parcial. O resultado foi um desastre completo para os trabalhadores migrantes, presos em um país estrangeiro, sem dinheiro, famintos e presos no meio de um complexo industrial destruído. Em 2023, trabalhadores da construção civil em Moscou lançaram um protesto massivo sob condições semelhantes que foi suprimido apenas pela intervenção brutal da OMON.
A situação em Ust-Luga é muito mais perigosa porque não se trata de uma disputa corporativa interna, mas de uma consequência direta da guerra. Trabalhadores chineses em Komsomolsk, migrantes da Ásia Central em Ust-Luga, o mesmo colapso estrutural está surgindo em ambas as extremidades da Rússia, e a resposta do Kremlin é sempre a mesma. Ignore, reprima e esqueça até a próxima crise. Mas a reação pública a esta onda de trabalhadores estrangeiros inundando as ruas da Rússia está se tornando cada vez mais severa. Os dados mais recentes da pesquisa divulgados pela organização de pesquisa independente Levada Center sinalizam claramente os passos iminentes de uma guerra civil. De acordo com os dados, uma maioria massiva de 56% dos cidadãos russos exige que a entrada de migrantes no país seja imediatamente e completamente bloqueada. Mais da metade da sociedade foi tomada por uma intensa histeria nacionalista, severa paranoia e profunda xenofobia. Nas ruas, qualquer pessoa que não seja eslava é vista como uma ameaça potencial. Então, o que você acha? O sistema bancário da Rússia pode continuar sustentando esta guerra ou a verdadeira ruptura acontecerá não na frente de batalha, mas nos bancos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e economia da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por